As histórias, as narrativas, os contos, as crônicas, as lendas são fragmentos de um evento que foi capturado e guardado pela memória das pessoas e depois registrado em seus papéis para que nunca mais esquecessem. Eles, sendo reais ou não, fantasiosos ou não, exagerando uma realidade ou não, o fato é que tem uma história para cada momento, para cada pessoa, para cada gosto e, pensando bem, o que contém uma boa história? Eu já tentei resolver essa equação durante muito tempo. Seria a jornada do herói? Esse é um dos escopos favoritos para levantarem um bom esqueleto para o que será aquela boa obra. É seguro e a maioria das pessoas gostam. No entanto, existem narrativas pautadas na jornada do herói que são ruins. E algumas que não são pautadas nessa configuração e se tornam bastante interessantes. Então, não é isso, né? O que poderia ser? Quais são os grandes segredos das grandes histórias? Algumas bases parecem dar certo há tanto tempo e outras surgem do nada, dão certo algumas vezes e depois não funcionam mais. Outras surgem e falham logo na primeira vez. Você já se sentiu assistindo ou lendo algo que parece a cópia da cópia? Será que os promovedores de histórias estão ficando sem criatividade? As ideias estariam acabando? Provavelmente também você já experienciou uma obra ser original e pioneira e mesmo assim ela não funcionar. Ou uma grande ideia não ser bem executada. E acontece, não é? Do que adianta a criatividade se os desenvolvedores estão mais preocupados em manter um padrão para não correr o risco de fracassar? Por outro lado, outros querem fazer o total oposto. Um rompimento total com o que sempre deu certo. Algumas vezes pode funcionar, mas na esmagadora maioria das vezes falha miseravelmente. Tanto financeiramente como decepciona o público. Será então pegar o tradicional e remodelar? Ou pegar o original e colocar toques de tradição? Será que as histórias estão acabando? Bom, eu não acredito nisso. A criatividade humana é um fenômeno e eu acredito que existam mais histórias a serem inventadas do que histórias já inventadas. Mas como assim, Matheus? Parece que eles estão sem novas ideias. Então, como é que você pode dizer isso? Eu não disse que é uma tarefa fácil. Criar algo completamente novo sempre foi e sempre será um grande desafio. Sempre exigirá muito esforço. Para mim, a quantidade de histórias já criadas é pequena em relação à quantidade de histórias que ainda não foram pensadas e colocadas no papel. Vamos dizer que essas histórias que não foram pensadas e colocadas ainda seria um número próximo ao infinito. É sério, cara. Pensa que as histórias e lendas são contadas desde o início dos tempos, em cada momento criando traços com algo da época e do local. Cada cérebro é um universo extremamente complexo. Você provavelmente já leu livros, histórias em quadrinhos ou mangás recentes que não foram pensados desde o começo da humanidade. Você provavelmente já assistiu filmes e séries que nunca haviam sido sequer imaginadas por outro ser humano antes. Provavelmente também alguém já pensou que as histórias estavam esgotadas no ano 1000. E nos anos 1200, Dante escreveu a Divina Comédia. Alguém já deve ter sentido que também não havia mais o que inventar. E depois dessa época, Shakespeare, nos anos 1500, escreveu obras maravilhosas, cara. Devem ter pensado também, nesse momento, que não haveriam mais histórias a serem inventadas. Bom, Shakespeare já acabou com todas as ideias. Só que nos anos 1700 deve ter pensado isso, né? Só que 100 anos depois, nos anos 1800, cara, Dostoiévski escreveu as suas grandes literaturas. E por que você acha que hoje é diferente? Se em cada momento da humanidade se esgotam ideias e muito tempo depois
é criada uma ideia completamente nova e original e que se torna um clássico, por que acreditar que hoje não existem mais ideias? Novas ideias sempre virão, só não toda hora, assim como era no passado. A literatura cria itens que não existem e depois a tecnologia, utilizando a ideia para torná-los realidade, faz com que eles se tornem realidade. A ficção científica tira um aparelho da imaginação e coloca nas páginas de um livro. E este aparelho ficcional, ele chama a atenção dos cientistas e eles passam a desempenhar um papel em sua produção. Como dizer que os livros não são importantes? Nós criamos uma cultura tão excepcional. As artes rupestres eram uma forma de seres ancestrais nos passarem como era na época em que viveram. Hoje temos peças de teatro sobre o passado e filmes sobre o futuro. Temos músicas sobre o presente e ela também se infiltra na política, e os poemas conseguem expressar momentos que parecem ser inexpressáveis. Os livros nos fazem imaginar, as óperas contam histórias de formas dramáticas. Uma referência a outra, você começa com pouco conhecimento e esse pouco te faz querer conhecer o que teve antes daquilo e onde essa ideia veio, e então você vai saindo do que chamamos de a caverna de Platão. Pense em quantos milênios histórias são contadas para crianças em volta de fogueiras, e enquanto isso ainda vai continuar. Pense em um amor. Pense em um amor profundo entre dois apaixonados. Pense em quantos já aconteceram, cada um da sua forma. Pense no amor entre um filho e seus pais, entre os pais e o filho, entre irmãos. Pense em quantas amizades. Pense no amor a Deus e na curiosidade pela ciência. Eu não viveria a vida sem tentar encontrar e compreender toda essa poesia que foi escrita e foi construída por 100 bilhões de pessoas que já viveram nesse planeta. E cara, se você não surtar com isso, eu não sei o que vai te impressionar. Os maiores segredos da humanidade e do universo são algo desinteressante para uma parte da sociedade. E eu não entendo isso. Eu olho para o céu ou ao redor e são tantas perguntas pairando e não entendo, cara, por que algumas pessoas amortecem isso com álcool e entretenimento barato. Vivemos em uma realidade simulada igual a da Matrix? Ou vivemos em um dos infinitos multiversos? Existem buracos de minhoca? Somos uma espécie de célula dentro de algum ser muito maior? Existe um pós-vida? A viagem no tempo é possível? Por que tudo é tão aleatório? Algumas pessoas fantásticas que contribuíram com vários avanços em benefício da humanidade viveram menos do que algumas que não contribuíram em nada, ou pior, contribuíram para o mal. Então, por que não parece haver um padrão? Por que não parece haver uma justiça tão absoluta? É possível existir vida em outro planeta? Ou estamos sozinhos nesse infinito universo de possibilidades? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas e coisas boas acontecem a pessoas ruins? E por que vivemos em um mundo ao qual não sabemos nada e temos que descobrir tudo ao longo de milênios e milênios e milênios? Uma só vida não é o suficiente para saber tudo o que precisamos saber. Então, cara, Bom, estamos na época em que o ser humano mais vive, onde nós temos mais tempo de vida e mesmo assim não parece que o tempo é o suficiente para descobrirmos tudo o que queremos descobrir. Há pessoas que considerem esse pensamento existencialista, que fiquem desanimados com isso ou tentem não refletir sobre isso. Mas eu não me sinto mal ao conjecturar esses elementos. Me sinto ainda mais empolgado para descobrir as respostas desse grande enigma que é o universo. Será que a Terra foi o único planeta a desenvolver inteligência?
enquanto outros desenvolveram outras habilidades como força ou poder de voar? Ou será que fomos os únicos a desenvolver a consciência? Ou talvez eles sejam mais inteligentes do que nós e por isso tenham ponderado não interagir. Sócrates, o famoso filósofo, dizia que quanto mais você sabe, mais percebe que o que você sabe ainda é muito pouco. Quanto mais conhece, mais percebe que tem mais a conhecer, mais do que achava que tinha antes. É impressionante como conseguimos passar costumes adiante. Como podemos nos comunicar com as pessoas do passado, lendo os livros que elas escreveram, ou com as pessoas do futuro, deixando grandes legados, invenções, ensinamentos que permanecerão aqui quando elas chegarem. O que nós estamos fazendo aqui? Viemos, galera, para fazer história. Viemos para inovar. Viemos fazer parte de tudo isso. Quando você passa por uma fila de formigas e não pisa nelas, isso é a sua contribuição. Quando você ajuda alguém, quando você diz uma palavra de apoio, dá um elogio, isso somos nós fazendo a diferença. Como diria o Mahatma Gandhi, seja a mudança que deseja ver no mundo. Então, cara, seja curioso, pergunte, questione, olhe para o céu, tente entender os porquês. E isso não fará de você alguém chato, fará de você alguém que dificilmente será enganado, alguém apaixonado pela vida e como o efeito de causalidade funciona. Bom, galera, obrigado por terem me escutado até aqui, cara. Isso é muito gratificante para mim, sério. E eu quero terminar com uma frase do Einstein, que é o seguinte. Ele diz: não tenho nenhum talento especial, sou apenas apaixonadamente curioso. Então é isso, galera. Se vocês ouviram até aqui, eu peço que, por favor, deixem um like, deem um like aí e compartilhem para outras pessoas que vocês querem que vejam isso. E também se inscreva no canal para receber mais vídeos assim. E lembrando que agora eu tenho um Apoia-se, que vai estar no link na descrição, beleza? Então é isso, obrigado pela atenção. Eu, mais uma vez, vou ficando por aqui. Fui!